Eu queria falar um pouquinho sobre essa situação que anda ocorrendo com o cantor Sérgio Reis, um dos grandes cantores que o Brasil tem. É um cara que está na estrada desde os anos 50, tem 81 anos de idade hoje, né, que é o processo de ostracismo que ele anda sofrendo por parte da grande mídia, por parte do pessoal da esquerda também, certo? Mas ao contrário do que algumas pessoas falaram, né, eu não acho que ele vá sofrer esse processo aí completamente, que ele vá ser esquecido. Eu acho que isso aí não vai acontecer, cara. Certo? Depois eu vou falar o motivo. Aí tá, ele anda sofrendo isso aí desde semana passada, certo? E ele acabou inclusive sendo internado, né? Ele é um senhor já, ele já tá com 81 anos de idade, tem uma longa, né? Eu falei, né? Ele começou foi nos anos 50, né? Com a sua carreira de cantor, de músico. Inclusive, por conta desse processo de ostracismo, por conta dessa queimação de filme que acabou acometendo o senhor, né? Ele teve alguns projetos aí musicais praticamente abortados, né? Porque, bom, eu tô lembrado que eu vi algumas algumas matérias aí falando que ele estava planejando fazer um álbum só de parcerias, né? E praticamente todas as parcerias acabaram declinando no convite. A única que permaneceu foi a da cantora Paula Fernandes. E ela justificou, ela falou que ela tem uma gratidão imensa por ele, né, porque ele deve ter ajudado ele em um ponto da carreira dela. E outra, essa participação seria estritamente artística, né, seria puramente profissional. Então, aí você saca que por mais que a mídia tenha falado que a Paula Fernandes é antipática, blá blá blá, blá, ela tem caráter, cara. Ela tem caráter, ela soube separar as situações aí, né? E aí você saca que a pessoa que tem caráter, ela não necessariamente é alguém que não seria antissocial, que não seria antipática, né? A Paula Fernandes, ela tem caráter, ela mostrou isso aí, né? E, pô, mas ainda assim o Sérgio Reis ele ficou bastante queimado aí entre esse pessoal artístico. Aí você pega que essa situação aí, ela encontra alguma semelhança com a situação vivida pelo Wilson Simonal, que foi outro cantor que fez bastante sucesso na época, o que? Foi nos anos 60, 70, certo? E foi justamente essa semelhança aí que fez algumas pessoas ditas de direita fazerem vídeos falando que o Sérgio Reis vai passar pela mesma situação do Wilson Simonal, blá 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 blá, blá, né? Dando a entender de que ele sofreria um ostracismo completo, cara. Mas como eu falei, ele não vai sofrer isso aí. Eu creio que ele não vai sofrer isso aí, certo? O Wilson Simonal, ele tava fazendo sucesso em uma época onde o Brasil era governado pelo regime militar, que o pessoal da esquerda chama de ditadura, mas não teve, cara. Não teve ditadura aqui no Brasil, certo? E a classe musical, né, os cantores músicos, a grande maioria era de esquerda, certo? E o Wilson Simonal, pelo que eu li, ele estava sendo cobrado justamente por, né, cara, esse cara ele tem que mostrar que está com a gente, né? Ele tem que falar contra a ditadura, contra os generais, certo? Só que acontece que o Wilson Simonal ele só queria ganhar o dinheiro dele, só queria cantar e ganhar o dinheiro dele, cara, só isso aí, né? Só que acontece que houve uma situação lá onde ele estava com apuros em relação a finanças, né? Ele havia contratado uma equipe para ajudar ele nisso aí, inclusive um contador que era daqui de São Paulo, né? Que foi para o Rio justamente para ajudar ele nisso aí, certo? E como as coisas estavam ruindo em situação de grana, né? O Simonal, ele acabou demitindo esse pessoal aí, só que esse contador de sobrenome Viviani, bom, descendente de italiano, ele não tinha nem como retornar para São Paulo, cara. Então ele havia metido o Simonal aí em uma ação judicial. O Simonal ele acabou respondendo essa situação aí, chamando algumas pessoas que faziam parte do DOPS, né? Algumas pessoas que já conheciam ele de outros carnavais, certo? Aí sequestraram esse Viviane aí, deram um pau nele, torturaram o cara. E a esposa desse Viviane aí acabou dando falta do cara, né? Aí acabaram chegando, né, por investigação policial, acabaram chegando ao Simonal, né, que
encurralado, ele acabou redigindo um documento, né, acabou afirmando que eu faço parte do DOPS, né, blá, 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 sendo que não, cara, ele não fez isso aí. Foi uma situação meio que irônica, né, e ele acabou afirmando isso aí por mais de uma vez, né, ele redigiu um documento falando isso aí, sendo que não era. Mas acontece que a merda já havia sido feita, né? O povo da classe musical que trabalhava com ele, a gente que se apresentava com ele, inclusive Elis Regina, né? Os caras, eles acabaram tomando ele como, o cara, ele é um delator, né, da ditadura, ele faz parte aí dos caras, né? E a partir disso aí ele acabou sofrendo também um processo de ostracismo. É como eu vi em uma reportagem aí, né? O Wilson Simonal foi o primeiro cancelado da história do Brasil, certo? Foi a primeira pessoa pública cancelada, certo? E ele só conseguiu, e por mais que ele, por mais que não, por mais que não tivessem provas de que ele realmente trabalhava com os caras, que ele realmente de alguma forma havia trabalhado com os caras de fato, né, ele sofreu realmente esse processo aí, né, não estava vendendo tão bem quanto antes, né, apesar de continuar fazendo discos, né, bons, certo? Bom, eu confesso que não ouvi, mas acontece que eu li que os discos eles eram bem cotados criticamente. E, pô, só nos anos 90 que realmente os caras eles emitiram um documento, eles juntaram tudo e eles concluíram que o Wilson Simonal não fazia parte, nunca fez parte dos militares, cara, nunca trabalhou para eles, né? Nunca foi delator nem porcaria nenhuma relacionada aos militares, né? Mas acontece que, porra, aí já era tarde, né? Aí já era tarde. Aí, em relação a isso aí, em relação ao vídeo que eu vi, especificamente falando que o Sérgio Reis se tornaria o Wilson Simonal dos novos tempos, bom, teve uma parte lá onde a pessoa falou sobre a Elis Regina, que a Maria Rita, em relação ao Sérgio Reis, né, que era uma das participações que estava certa para, né, para participar desse álbum aí de parcerias, ela seguiu a mesma forma, a mesma coisa de que a Elis Regina fez com o Wilson Simonal, né, em relação a se omitir, né, a esse processo de cancelamento que o Simonal sofreu à época. E a Maria Rita estaria, né, fazendo a mesma coisa que a Elis fez com o Simonal, né, fazendo a mesma coisa com o Sérgio Reis. Então, dando a entender de que a Elis Regina poderia ser de esquerda, né? Então, cara, eu ia falar, sou suspeito, não sou suspeito para falar de porcaria nenhuma. Eu li 4 biografias da Elis Regina, certo? Você pega que tem uma que fala um pouco mais sobre o lado B dela, né? Não era uma pessoa fácil de lidar, que foi a biografia Furacão Elis. Inclusive eu acho essa a melhor biografia sobre ela, justamente por mostrar o lado B. Tipo que acaba com aquela ideia de que era uma pessoa. Não. Como era uma cantora espetacular, era uma pessoa também espetacular. Não, não, não. Muito pelo contrário. E tem uma biografia que é um pouco mais chapa branca, que é o que a Nada Será Como Antes, escrita pelo Júlio Maria, que teve uma certa repercussão midiática, né? Teve lá o João Marcelo Boscoli, que é o filho mais velho da Elis Regina, né? Que teve com o compositor Ronaldo Boscoli, né? Ele esteve divulgando também, né? E tudo, junto com o autor. E a Elis, cara, era carne de pescoço pra caraca, era uma pessoa difícil, muito difícil. Mas ela não era de esquerda. A Elis não era de esquerda. A Elis nunca foi de esquerda. Ela estava, né, em um grupo, né, em um grupo de pessoas que, sim, a maior parte ali era de esquerda, de músicos, de cantores, eram de esquerda, certo? Mas ela não era de esquerda. Eu estou lembrando, inclusive, algumas entrevistas que ela deu foram nos últimos anos dela, né? Dando a entender de que ela poderia ser de esquerda porque ela falava sobre o que? Feminismo, sobre aborto, e ela era pró-aborto, certo?
Só que em relação à preocupação feminina, né, a preocupação que ela teria em relação a o quê? Preocupação feminista era algo mais pessoal do que político, cara. Era algo muito mais pessoal dela como mulher, como mãe, era mais pessoal do que político, cara. Então não dá nem pra você falar que ela era feminista. Não dava pra você afirmar que ela era de esquerda, certo? E, inclusive eu tô lembrado que eu li um comentário ontem, né? Ontem foi quarta-feira, dia 1º de setembro, né? O comentário dizia que se a Elis vivesse hoje, ela provavelmente seria uma isentona. Ela certamente ela não seria a favor do PT, apesar de um momento da vida dela, né, inclusive foi nos últimos anos dela ter conhecido o Lula. Mas acontece que nesse caso dá para você colocar um desconto que, pô, ela não tava, ela conheceu o Lula, sim, ela de fato, isso aí está registrado em documentários, né, em entrevistas que a própria deu, certo? Mas acontece que não quer dizer que ela seria de alguma forma partidária. Ela poderia até comprar o discurso do cara, mas você não dá para você meter a Elis em qualquer situação na qual ela poderia se engajar politicamente. Não dá pra você falar que a Elis Regina era de esquerda, cara. Não dá pra você falar isso aí, certo? E então ela provavelmente, eu tenho que concordar que ela provavelmente hoje seria considerada uma isentona, né? Alguém que com certeza se revoltaria aí com as cagadas aí que o PT fez, né? Com as cagadas que o governo Bolsonaro faz hoje, certo? Mas ela não abraçaria nenhuma ideologia, né? Quem é que pensa que ela abraçaria alguma ideologia e seria preferencialmente de esquerda, né? É o pessoal esquerdista, cara. Inclusive eu recordo aí que tem alguns caras aí que eles põem cortes, né? Eles põem trechos aí de entrevistas que eles deu, né? Que, cara, ela é feminista, né? Eles colocam uma etiqueta nela de esquerdista, cara, que isso aí não cabe. Isso aí não cabe. E isso só prova que, pô, aí você põe esse negócio aí, você põe essa etiqueta aí de que a Elis Regina era de esquerda. Você acha que o cara é fã dela? Você acha que o cara, Não, fã ele vem de fanático. Então o cara é fã mesmo. Mas você acha que ele é de fato um admirador dela? É claro que não, cara. É claro que não, porque se ele fosse, ele saberia que ela não se encaixava em ideologia, em direita, esquerda, cara, né? Então, cara, a Maria Rita é uma coisa, Elis Regina é outra, totalmente diferente, certo? Inclusive, na minha opinião, o pessoal estenda um pouco mais. A Maria Rita, na minha opinião mesmo, ela é uma espécie de pastiche de Elis Regina em relação à sua voz, em relação ao seu trabalho como artista, né? Não que seja um trabalho ruim, mas ele não tem muita personalidade. É tipo o cantor Pedro Mariano, que é outro filho da Elis Regina, né? Mas tanto a Maria Rita quanto o Pedro Mariano, né, eles são filhos dela com o César Camargo Mariano, que é um renomado pianista. E a Maria Rita, sendo pastiche de Elis Regina, né? Pô, ela imita a voz da mãe quando essa saiu de lá do Rio de Janeiro e subiu para cá para São Paulo, né? Quando ela se separou do Bosco, né? E passou a, né, trocar o seu sotaque, né? Passou a sibilar o seu S, né? O S mais sibilante, né? Que o o pessoal aqui de São Paulo faz, certo? Todo mundo sabe disso. Ela não fazia mais aquele chiado, né, do S carioca. E a Elis Regina, quando subiu pra cá, ela passou a cantar diferente, cara, do que cantava lá no Rio de Janeiro, né? Passou a fazer um som mais de MPB do que de bossa nova, né? O que mesmo? E passou a fazer um timbre diferente mesmo. E até nas conversas aí, abandonou o chiado carioca, mas acontece que as gírias, o gingado carioca ainda estava na Elis Regina aqui em São Paulo, cara. Ela carregou essa característica carioca, né, até o fim da vida dela,
né? Então não adianta o que trocar o timbre, trocar o sotaque se o gingado carioca estava enraizado, ficou fixado na Elisa, né? Né? E, pô, aí tá, a Maria Rita, obviamente, ela deve ter rompido, né, essa possível parceria que teria com o Sérgio Reis, por quê? Porque ela não queria ser a próxima cancelada, pô. Então você pega que até nesse negócio aí de, diversos artistas deixaram de participar desse álbum aí que o Sérgio Reis estava planejando, por quê? Justamente por isso, né? Eu quero me cuidar, eu não quero ser espezinhado aí pela mídia, pelo pessoal de esquerda. Até porque, cara, pô, você pega a Maria Rita não querendo menosprezar o trabalho dela, né? Mas, pô, tanto ela quanto o Pedro Mariano, os caras, eles são, não são muito, que mesmo palpáveis em relação a fazer sucesso enquanto cantores, cara. O Pedro Mariano ainda mais, cara. Inclusive uma coisa que eu queria falar mais da Maria Rita, né, embrenhando mais na questão pessoal, é que, pô, uma coisa que eu reparei aqui em relação ao corpo dela, né, é que, pô, quando ela começou, isso aí foi em 2003, né, eu acho que começou assim oficialmente na carreira de cantora, ela era mais magra, né, tinha um perfil mais indie, né, um perfil mais de artista independente, né. Aí tá. Aí depois, ao longo dos anos, né, não sei se foi a gravadora, que colocou ela pra ficar gostosa, né. Ela passou a ficar com os pernões do caraca, né, a cantar com as pernas de fora, né, vestidos bem colados, né, ela ficou gostosa pra caraca mesmo. Realmente ela ficou gostosa pra caraca mesmo. Aí veio essa quarentena aí, né, ano passado. Não sei se a Maria Rita defendeu o Fica em Casa, né? Se bem que a quarentena ela realmente deitou deitou um efeito sobre o corpo dela maciço, né? Tanto é que ela ficou gorda, ficou gordona, né? Eu curto umas gordinhas, né? Mas ela ficou uma delícia de gorda, cara. Ficou uma delícia de gorda. Ela tá fazendo aí um processo de emagrecimento, mas ela tá uma delícia mesmo, cara. Eu acho que pra mim não precisa mudar tanto. Aí tá, aí ocorreu essa situação aí, né, no que a gente pode entender perfeitamente que, pô, eu vou deixar de participar desse álbum aí do Sérgio Reis porque eu não quero ser queimada junto. Porque eu não quero ser queimado junto, certo? E como esse pessoal sabe muito bem que o seu público, esse pessoal cantor, boa parte é esquerdista, cara, então é perfeitamente compreensível que eles tenham declinado no convite, né? É compreensível, não tem como você não entender também o lado deles, certo? Mas o Sérgio Reis, ele deu mole, cara. Ele realmente deu mole nessa, certo? Mas eu creio que esse processo de ostracismo, ele não vai até o final. Ele não vai a ponto de que, quem é Sérgio Reis? É aquele cara lá, aquele... Não. Eu creio que não vai ser tão fundo a ponto de chegar, né, a esse estágio, certo? E então, eu creio que isso não vai acontecer por quê? Porque o cara já é um cantor consagrado. Todo mundo sabe quem é ele. Só não sabe quem é ele os jovens, né? Boa parte dos jovens, certo? E creio que justamente por isso aí que não vai ocorrer uma espécie de ostracismo completo, né? Então eu creio que, tá, o Bolsonaro, ele será reeleito, eu creio que isso irá acontecer. E as pessoas, o pessoal de esquerda vai ter que aguentar mais 4 anos com ele de qualquer forma, né? A gente tá em uma situação onde, cara, não tem para onde você correr. Não tem para onde correr. Ou vai ser Lula ou Bolsonaro. Tem algumas pessoas aí que estão querendo aí, um candidato de terceira via. Cara, isso aí não vai acontecer. Ele vai ser engolido justamente por essa polarização, cara. Certo? É inevitável, né? Eu vi aí semana passada aí que o Marcel Van Hatten, que é do Novo, né? Que ele acha que o Romeu Zema, né, é um candidato excelente para a terceira via. Pô, meu irmão,
Romeu Zema, o cara do Fica em Casa também, pô. Ele foi um dos que defendeu o Fica em Casa, né? E o pior é que tem gente aí que defende ele, né? Quanto em relação a isso aí. Ah, cara, mas ele defendeu o Fica em Casa quando era pra defender, não era pra defender porra nenhuma, meu irmão. Não era pra defender porra nenhuma, certo? Então, finalizando esse papo aí. Ah, então, a gente tem que entender algumas situações aí, né? Eu vou repetir aqui. O Sérgio Reis, né, ele deu mole, não precisava ter chegado, né? Ó, eu acho que só o fato de ter demonstrado ser bolsonarista, certo, foi um certo erro da parte dele, cara. Por quê? Porque o cara é pessoa pública e uma coisa é um anônimo, né, um randômico falar que é bolsonarista. Então é isso aí. Eu realmente acredito que não vai ocorrer esse processo de ostracismo no qual ocorreu, tipo com o Wilson Simonal, cara, em relação ao Sérgio Reis. Eu creio que não vai acontecer. Eu creio que não vai chegar a esse ponto, não.